Vamos falar sobre análise multivariada e principalmente sobre a seleção das variáveis para você incluir na análise multivariada no seu estudo, seja no contexto de estudos médicos, seja em qualquer contexto de bioestatística. Por que esse tema? Porque é muito comum ver tutoriais ensinando a fazer análise multivariada, ensinando você a abrir o programa, incluir as variáveis e depois interpretar os resultados. Só que pouco se fala sobre como fazer um bom processo de escolha de variáveis para você incluir na análise multivariada. Por quê? Porque não existe um tutorial para isso. Não existe um passo a passo no sentido de faça tal coisa, depois faça tal coisa, que seja completamente replicável e aplicável a qualquer situação. Na verdade, você precisa saber princípios que vão se aplicar a qualquer estudo e que, aplicando isso na sua situação específica, você vai ser capaz de tomar melhores decisões. Então, o que é análise multivariada? É uma análise em que você considera mais de uma variável preditora para analisar um determinado desfecho, para avaliar a correlação de variáveis com um determinado desfecho. Só que a análise multivariada é uma ferramenta, ela não é uma finalidade. Essa é a primeira coisa que é importante, porque como estatística não é fácil, a gente tende a valorizar muito as ferramentas e métodos diferentes, uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla, uma regressão logística, eu vou fazer tal teste se a variável for assim, tal teste se a variável for assado. Mas, na verdade, tudo isso são ferramentas que você vai usar para responder a sua pergunta de pesquisa. E a análise multivariada nada mais é do que mais uma ferramenta que você pode empregar e que não deve ser a sua finalidade, e sim um meio para você alcançar o seu objetivo, que é responder uma determinada pergunta de pesquisa. Ela pode ser usada em diferentes contextos. Principalmente estudos experimentais e estudos observacionais. Então, você vai usar a análise multivariada em estudos originais, quando você tem os dados dos pacientes e tem que analisar esses dados de alguma forma. No caso de estudos experimentais, que são estudos em que você administra alguma intervenção nos indivíduos e depois vai avaliar a resposta desses indivíduos através de algum desfecho, você tem estudos randomizados ou não randomizados. Sendo que para estudos randomizados, a análise multivariada, na maior parte dos casos, não é necessária, porque o estudo é randomizado. Então, as maiores preocupações que levariam alguém a usar uma análise multivariada já não estão presentes. Mas ainda assim ela pode ser útil. Apesar de esse não ser o tema de hoje, eu pretendo falar disso mais para frente em algum momento. Nos estudos experimentais não randomizados, a gente está sujeito aos mesmos problemas de estudos observacionais, principalmente quando se trata de confundimento. Nos estudos observacionais, que são os estudos em que a gente não interfere no tratamento que um determinado indivíduo vai receber, nós podemos ter principalmente duas finalidades. Uma delas é a predição, que é quando você pega várias variáveis e a partir do conjunto dos valores de variáveis junto com alguns coeficientes, você tem uma fórmula matemática e a partir dessa fórmula você vai estimar o desfecho de um paciente. Você está fazendo uma predição, você está estimando o desfecho a partir de preditores. A gente não vai falar sobre predição hoje, apesar de usar-se análise multivariada, via de regra, para predição. Por quê? O nosso foco hoje vai ser associação ou causalidade, que é o tópico que está aqui embaixo. Por que falar hoje de associação e causalidade e não de predição? Porque a principal finalidade, a mais frequente, é você querer avaliar um determinado fator de risco e querer ajustar esse fator de risco para outras coisas. Predição já é um domínio um pouco mais específico. E apesar de você usar a mesma ferramenta, que é a análise multivariada, a forma como você vai decidir as variáveis que entram e as métricas que você vai usar para avaliar a performance do seu modelo e para saber se você chegou ali no objetivo de uma forma satisfatória são completamente diferentes. Então, apesar de você muitas vezes usar os mesmos modelos, que seriam, por exemplo, modelos de regressão multivariada, você não vai usar os mesmos princípios para escolher a variável, porque são duas coisas completamente diferentes. Quando você fala de associação e causalidade, você tem um alvo muito bem definido. Você quer avaliar a relação entre duas variáveis específicas. Você tem uma variável que é de interesse, que pode ser até um tratamento. Você pode usar um estudo observacional para avaliar o efeito de um tratamento, embora, evidentemente, o estudo randomizado vai ter um nível de confiança maior. Mas você pode, por exemplo, avaliar, né, comparar pacientes que tomaram um medicamento com pacientes que não receberam esse medicamento, ou então pacientes que receberam ou não receberam uma determinada intervenção, em um estudo observacional. Ou então, você pode pegar um fator de risco e avaliar a relação dele com o desfecho. Veja, em ambos os casos, nós teremos um desfecho e teremos uma variável que vai ser a nossa variável de exposição, vai ser a nossa variável preditora de interesse. Ainda que nós não estejamos falando sobre predição, nós chamamos as variáveis independentes
também como preditores. Então, não pense que eu estou falando sobre predição quando eu mencionar preditor aqui nesse vídeo. E aí nós teremos essas duas variáveis específicas, seja uma exposição, seja um tratamento, o que quer que seja, e o desfecho. E você só está interessado ou interessada na relação entre essa variável e o desfecho. Você não está interessado em outras variáveis. Para que você vai usar as outras variáveis, então? Elas serão ferramentas para você ajustar para confundimento. Por que isso? Porque quando você tem uma determinada variável cuja alocação não foi determinada por você e não foi determinada por um processo aleatório, ou seja, quando você está fazendo um estudo observacional, você tem uma tendência de que essa variável esteja associada a outras variáveis, seja variáveis comportamentais, de preferência, variáveis associadas à mudança de prática de um lugar para o outro. Então, uma exposição clássica é a atividade física. Você espera que a atividade física esteja associada ao IMC? Sim, por quê? Porque a atividade física vai fazer com que a pessoa perca peso, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, os indivíduos que já fazem atividade física em um determinado grupo, se você for avaliar o efeito da atividade física, eles já tendem a ter um IMC menor. E aí, nessa situação, você vai ver que os indivíduos que praticam atividade física têm um IMC menor, e se você for avaliar o IMC no final, ele vai ser evidentemente menor, mas parte dessa diferença no final pode ser explicada pela diferença no início. Isso é o confundimento. Da mesma forma, indivíduos que fumam, indivíduos que não fumam, se você for avaliar o efeito do tabagismo, os indivíduos que fumam tendem a ter outros hábitos menos saudáveis do que indivíduos que não fumam. E você tem que considerar isso se você quiser avaliar o efeito, se você quiser isolar o efeito do tabagismo do efeito das outras variáveis. Esse problema é o problema do confundimento. E a análise multivariada vai principalmente olhar para o confundimento, embora o viés de seleção também seja um problema clássico de estudos observacionais. Aqui a gente está falando de endereçar, de tentar resolver o confundimento de alguma forma, que é quando variáveis confundidoras podem distorcer, seja positiva, seja negativamente, a relação entre aquela sua variável de interesse e o desfecho. Então você tem uma associação que se deve a causas comuns, ou seja, variáveis que causam a exposição e causam o desfecho. E aí, essa variável vai explicar parcialmente a variação no desfecho e está associada à exposição. Para você conseguir isolar o efeito da exposição, você precisa corrigir isso. Dessa forma, você busca uma coisa que em epidemiologia é chamada de intercambialidade. Aqui está o termo em inglês, exchangeability, porque você busca fazer com que os indivíduos que estão expostos e os indivíduos que não estão expostos tenham o mesmo prognóstico. Seja isso ajustando através do desenho de estudo, que é uma coisa que você faz, por exemplo, ao randomizar os pacientes, você cria dois grupos que têm o mesmo prognóstico, exceto pelo tratamento, seja de forma matemática, porque você tem como corrigir para essas eventuais diferenças nas variáveis ou desbalanços em relação ao prognóstico dos pacientes. E a pergunta que você tem que fazer na hora de definir quais variáveis você vai ajustar na sua análise multivariada é: quais são essas variáveis que predizem o desfecho de forma que tê-las balanceadas, ou seja, ter níveis iguais dessas variáveis em diferentes estratos da variável de exposição que eu quero avaliar, ter a mesma distribuição dessa variável, me ajudaria a isolar o efeito da variável de interesse. Por exemplo, no contexto de AVC, nós temos essa escala de tomografia computadorizada que ajuda a avaliar o tamanho da área acometida, chamada ASPECTS. E o que a escala ASPECTS faz, ela divide o hemisfério cerebral em 10 partes, e aí você começa com uma pontuação de 10, que seria o hemisfério intacto, como é o que a gente está vendo aqui, em que você tem uma diferenciação entre a substância cinzenta e a substância branca nessas 10 regiões. E conforme você perde a diferenciação, ou seja, conforme cada uma dessas regiões que está sendo mostrada aqui vai ficando mais escura ou menos distinguível das regiões ao entorno, você vai descontando pontos, de forma que um aspect menor está associado a uma maior área de isquemia. Supondo que você queira avaliar a associação do aspects com a escala de Rankine modificada no dia 90, que é a forma como a gente avalia o desfecho funcional do indivíduo que tem AVC, ou então que você queira até ver mesmo o quanto que a extensão do infarto, avaliada pela escala aspects, causa um desfecho pior, você não pode simplesmente fazer uma análise com a escala e o desfecho e pegar o resultado que está lá e pronto, está resolvido. Por quê?
porque existem causas comuns, como o sítio de oclusão, que fazem com que você esteja suscetível a ter uma área maior de infarto, ou seja, ter um aspects maior, e ao mesmo tempo fazem com que você tenha um desfecho pior, seja através de uma área maior de infarto, seja através de outros motivos, como uma área maior de dano que não seja necessariamente capturada pelo aspects. E aí, se você desconsiderar o local de oclusão, parte do efeito que você está observando da correlação entre aspects e a escala de Rankine modificada no dia 90, no caso, a escala fica maior conforme o indivíduo tem um desfecho pior, ela vai de 0 a 6, sendo que 0 é o indivíduo que recuperou a função perfeitamente e 6 é um indivíduo que foi a óbito. Se você só olha a correlação do aspects com o desfecho, você está, na verdade, olhando uma mistura do que é o aspects, do que é o sítio de oclusão, do que é, às vezes, a idade do paciente, que pode estar associada a uma maior ou menor chance de recuperação funcional. Então, o sítio de oclusão aqui é uma causa comum do aspects e do desfecho, e a gente tem que considerar isso para conseguir responder qual é a associação ou qual é a porção do desfecho que é causada de fato pelo aspects. Existem vários modelos que nós podemos usar para fazer esse tipo de análise, e os dois mais comuns, disparado, em se tratando de estudos observacionais, são a regressão múltipla de y, que seria aqui o desfecho, no caso a escala de Rankine modificada, em x, que seria o aspects, mais outras covariáveis, como o sítio de oclusão, idade, que são de interesse para esse problema. Então você vai estimar aqui um beta, que seria um coeficiente para essa relação de interesse, e o modelo tem essa cara aqui, em que o y é o desfecho que você coloca lá no programa estatístico, e cada beta 1x1 aqui corresponde a um dos preditores, uma das variáveis independentes que você coloca. Nesse caso, do modelo de regressão, você está interessado ou interessada em um beta específico e os outros não te interessam. E o outro método que é muito usado para fazer esse controle para confundimento é o score de propensão. E aí, a partir do score de propensão, você pode fazer várias coisas. Você pode pegar um score de propensão e ajustar, você pode fazer pareamento, você pode fazer ponderação, você pode fazer a ponderação pelo inverso da probabilidade do tratamento que o paciente acabou indo parar. A ideia do score de propensão é você estima, em uma situação em que você tem 2 tratamentos, por exemplo, qual é a probabilidade de um determinado indivíduo, dado o grupo de covariáveis dele, ir para aquele grupo de tratamento que ele foi, e a partir dessa probabilidade, você, ou ir para qualquer grupo de tratamento, vai depender de qualquer objetivo, mas a partir dessa probabilidade você corrige de alguma forma para as covariáveis. O objetivo desses dois métodos é mais ou menos o mesmo, que é você gerar um balanço de covariáveis ou você comparar indivíduos que estão no mesmo nível das covariáveis, embora existam algumas diferenças. Então, na regressão múltipla, por exemplo, você assume que todas as covariáveis foram mantidas constantes e só aquela covariável, a variável, né, do seu interesse, vai ser alterada. E com essa alteração, você espera uma alteração na variável de desfecho que vai corresponder a esse beta. Ou seja, mantidas todas as outras covariáveis constantes, que seria um efeito para um determinado indivíduo que já tem um grupo das outras covariáveis determinado, qual é a alteração esperada no desfecho quando eu altero um valor no meu preditor de interesse. Essa é a interpretação do modelo de regressão. Já quando se trata aqui de um score de propensão ou da ponderação pelo inverso da probabilidade a partir do score de propensão, se você faz o ajuste, é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que você não está usando cada covariável individualmente, mas sim o grupo delas que vai ser resumido de forma unidimensional no score de propensão. Se você faz o matching, né, que seria o pareamento do score de propensão, você está comparando indivíduos que têm scores de propensão próximos. E aí você pode fazer isso de forma condicional, que seria olhando indivíduos que têm o mesmo score de propensão e comparando um a um, ou gerando duas populações, duas amostras, no caso, tipo, dividindo a sua amostra em duas que têm scores semelhantes, mas que foram para os dois grupos de tratamento distintos, e comparando os grupos. Veja que existe a abordagem individual e a abordagem em grupo. No final das contas, acaba dando um resultado muito parecido, né, dependendo de algumas especificidades estatísticas. Você também pode fazer a ponderação, né, esses dois métodos aqui, que vai gerar pesos para cada indivíduo, e a partir desses pesos você vai ter grupos comparáveis. Então, o indivíduo que é mais esperado naquele grupo, ou seja, o indivíduo que não te surpreende estar ali, que tem um fator de confusão que é favorável à inclusão nele no grupo em que ele está, recebe um peso menor, enquanto indivíduos com alocações incomuns recebem pesos maiores, e aí no final das contas você acaba equilibrando as covariáveis. A gente poderia fazer isso na situação do aspects, por exemplo,
com o local de oclusão, com idade, o que quer que seja. Apesar do aspect ser contínuo e geralmente esses métodos de score de propensão se aplicarem para variáveis binárias. Mas é possível também aplicar isso para variáveis contínuas, só é um pouquinho mais complexo. Geralmente se usa a regressão múltipla aqui de y em x. E aí, a partir dessa regressão múltipla, você vai ter o beta de interesse aqui, que é pro seu termo, e é isso que a gente vai usar no exemplo do aspects. Voltando para o exemplo, nós temos, então, o sítio de oclusão como sendo um confundidor que seria o nosso confundidor de interesse, e a relação que nós queremos estimar, a relação entre o aspects e a escala de Rankine modificada, sabendo que o local da oclusão vai influenciar tanto o aspects quanto a escala de Rankine modificada. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir isso de alguma maneira. Por quê? Porque independente do que for acontecer na minha amostra, ou seja, independente de existir, de eu observar essa associação entre local de oclusão e aspects, ou de local de oclusão e o desfecho, que seria o MRS, eu tenho que considerar que, no geral, pacientes com oclusões mais proximais vão ter áreas afetadas maiores. Isso é independente do que eu observo na minha amostra, que é a primeira coisa que as pessoas fazem com muita frequência e que acaba levando eles a usar métodos subótimos de análise. Você não tem que testar isso aqui, ó, local de oclusão e aspect. Será que isso aqui está correlacionado à minha amostra? Por quê? Porque da literatura você já sabe que está. Se na sua amostra não tiver, isso pode ser por aleatoriedade, pode ser por efeito de confusão, porque existem outras coisas que vão influenciar também essa relação, e pode ser que você teste outras variáveis também, que elas estejam associadas, você acabe ajustando para elas e que você não devia ajustar para elas. Então você não precisa ficar testando coisas para saber se você vai incluir no seu modelo multivariado. Além disso, você invalida o seu intervalo de confiança e a sua estimativa se você escolhe variáveis baseadas em significância para incluir. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Tem que pegar o local de oclusão, tem que pegar outras variáveis que estejam possivelmente associadas aqui ao desfecho, ou variáveis que estejam associadas à exposição e ao desfecho, e a partir dessas variáveis criar um modelo multivariado. E foi o que eu fiz com dados simulados, eu simulei o aspect, simulei a idade, locais de oclusão e o tempo ictus agulha, que seria o tempo desde o início dos sintomas do AVC e a punção, no caso, para fazer uma trombectomia, por exemplo, e nesse momento juntei tudo em um modelo com base em fisiopatologia, com base em conhecimento anterior e cheguei a esses coeficientes. Veja aqui, isso aqui é um modelo de regressão tal qual esse aqui, com a diferença de que o que eu estou mostrando ali são as odds ratios, que são números, medidas de associação que eu obtenho a partir desses beta do modelo de regressão. No caso, eu usei um modelo de regressão logística ordinal. Então, esses betas estão representados na odds ratio. Embora a odds ratio não seja o beta, é só fazer uma transformação que você chega na odds ratio. Daí, eu tenho aqui a odds ratio para o aspects de 0,83 para uma escala de Rankine modificada maior. O que isso significa? Que quanto maior é o meu aspects, menor é a escala de Rankine modificada. Lembrando que uma escala de Rankine modificada menor é algo positivo, é algo que você deseja. Portanto, a associação aqui mostrou que, conforme eu tenho uma área de infarto menor, eu tenho um desfecho melhor. Beleza, isso é o que eu esperava mesmo, ok. Agora, e essas outras variáveis aqui? Idade, local de oclusão, tempo ictus agulha. O que eu faço com elas? A resposta é nada. Por quê? O seu interesse era esse aqui, ó. É olhar a odds ratio, o valor P, no caso teria que ter, se fosse para mandar um estudo, para publicar também o intervalo de confiança, da relação entre a sua variável de interesse e o desfecho. As outras são variáveis de ajuste. Você não precisa ligar para elas, você não precisa se preocupar com o número delas, com, tal variável foi significativa, não foi significativa. Não, uma vez que você decidiu que você tem uma boa base para incluir aquela variável no modelo, significando que ou ela é uma preditora do desfecho, ou ela é uma preditora tanto da exposição quanto do desfecho, não mude a sua estratégia. E não fique olhando para o coeficiente dela. Isso é o que a gente chama de Table 2 Fallacy, que é quando você tem um alvo bem determinado, você desenha o estudo todo pensando em estimar aquilo, estimar no caso aqui a relação entre o aspects e a escala de Rankine modificada, e você chega na tabela e se perde, porque você fica querendo interpretar coisas que não é para ser interpretado. Por exemplo, o local de oclusão. Nesse caso, essas estimativas aqui para o local de oclusão, embora elas estejam de acordo com o que era esperado também, né, uma oclusão mais distal, que
provavelmente teve um tecido cerebral menor acometido, levou a um melhor desfecho, essas estimativas aqui, elas não são fiéis. Por quê? Porque o local de oclusão, parte do efeito do local de oclusão é mediado pelo aspects. Então, se eu quisesse estimar o efeito do local de oclusão na escala de Rankine modificada, eu teria que considerar tanto essa seta aqui, quanto esse caminho aqui. E para considerar esse caminho, eu não posso ajustar pelo aspects, porque se eu ajusto pelo aspects, eu fecho esse caminho aqui e acabo pegando somente essa seta. Então, aquela estimativa para o local de oclusão, embora a direção esteja na direção que a gente espera mesmo e que fisiopatologicamente faz sentido, ela não me diz qual é o efeito total do local de oclusão na escala de Rankine modificada. Então, gente, covariável, variável de ajuste, esquece. Colocou ela lá no seu modelo, ela cumpriu o papel dela, esquece. Não vai ficar tentando interpretar o coeficiente dela. E aí, você, por algum motivo, ou eu, ou quem quer que seja, que foi tomar a decisão desse modelo aqui, achou que na hora de colocar as variáveis no modelo, que o tempo ictus agulha faria sentido, porque ele pode, por exemplo, indicar que o paciente vai ter um quadro menos reversível, porque o paciente que teve um AVC com o início de sintomas há mais tempo, provavelmente ele já teve mais tempo ali para o dano tecidual se estabelecer. Essa pessoa olha aqui para o modelo multivariado e dá de cara com um valor P que não é significativo. E pensa de cara, se não é significativo eu vou remover. Não faça isso. Por quê? Porque isso aqui pode ser porque o seu estudo não tem poder estatístico suficiente, pode ser porque esse modelo não foi desenhado para olhar para o efeito do tempo ictus agulha. Então, uma vez que você tem a base fisiopatológica e que você tem uma base racional boa para definir as variáveis do modelo, não mexa nele. Deixa do jeito que está aqui. Mal isso aqui não está fazendo. E ele pode estar ajudando, ainda que de uma forma sutil, a diminuir o erro do modelo. E aí você consegue estimar qual é o efeito do aspects ou a associação do aspects com o desfecho final entre pacientes que têm o mesmo tempo ictus agulha. E existem bons motivos para você querer fazer isso, porque há de se concordar que se você tem uma determinada área de infarto, mas o paciente teve o início de sintomas há pouco tempo, isso é completamente diferente de você ter a mesma área de infarto em um paciente cujos sintomas já tem, um dia, 2 dias. Então, não fique mexendo nas variáveis depois que você tem os resultados do modelo. Essa é a principal mensagem. No entanto, as pessoas, ainda assim, sabendo disso às vezes, insistem em ir pelo caminho fácil, que é o caminho das análises data-driven. O que é análise data-driven? É quando você testa as variáveis e aí escolhe, por exemplo, variáveis que têm um valor P menor do que 0,05 para colocar no seu modelo, ou menor do que 0,10, ou menor do que 0,20, alguma coisa nesse sentido. E aí, muitas vezes as pessoas fazem, por exemplo, uma análise univariada, ver se a variável de interesse ou o potencial confundidor está associado com o seu desfecho, ou associado com a exposição, e aí se tiver, coloca no modelo. Então faz a análise multivariada, como foi o exemplo que eu mostrei agora, e tira as variáveis que não são significativas. Isso faz com que você tome decisões baseadas nos resultados do seu estudo. Ainda que você não faça isso por mal, isso não é uma boa prática, porque isso invalida o resultado do seu estudo. Porque aquilo, tipo, o que você quer estimar não pode depender do que você observa. E o significado do que você está estimando varia de acordo com as variáveis que você ajusta. Por quê? Por causa daquela interpretação de você estar comparando níveis diferentes da variável de exposição ou entre dois pacientes que têm o mesmo nível de todas as outras covariáveis ou entre dois grupos que têm distribuições semelhantes daquelas covariáveis. Se você muda a covariável que você está colocando para ajustar com base no que você está observando ali, o tempo todo você está deixando o resultado do seu estudo sensível a outros resultados que podem ser artefato estatístico. Por que as pessoas fazem isso? Essencialmente por isso aqui, menos demanda cognitiva. Você terceiriza a decisão de para que você vai ajustar para o computador. Mas como eu estou falando aqui, acho que eu já dei bons motivos suficientes para mostrar que isso é uma cilada. Não é que isso vai ser catastrófico para o seu estudo. Depende do que você define como catastrófico. Em alguns estudos isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu não tomaria o risco. E eu prefiro não tomar o risco quando eu estou planejando análise estatística. Geralmente, um processo em que você pensa um pouco mais
e em que você decide com base em fisiopatologia, em conhecimento prévio, vai ser muito mais são, vai fazer muito mais sentido, porque ele vai evitar que você caia nisso aqui, que é a Table 2 Fallacy, que é o que eu acabei de mostrar também, que é sair interpretando um monte de coeficiente como você estivesse estimando aquelas grandezas e não ajustando para elas. Lembrando que quando você ajusta, você tem que esquecer aqueles coeficientes, as variáveis de ajuste não te interessam depois que você colocou ela no modelo. Você pode acabar ajustando também por variáveis indesejadas, como é o caso de ajustar por um mediador. Eu dei esse exemplo de ajustar aqui para o aspects, se você quisesse estimar o efeito de local de oclusão no MRS, por exemplo, mas dá para pensar, por exemplo, no NIHSS também, que é a escala de severidade de sintomas do AVC e que é um ajuste muito comum em estudos de AVC, por exemplo, estudos de trombectomia, estudos de intervenções de AVC. É muito comum ajustar para o NIHSS, porque a severidade no início, no caso, no momento que o paciente chega, é uma variável, sem dúvida, importante para predizer o desfecho, e para a maior parte das intervenções você quer comparar a intervenção ou a exposição, ou o que quer que seja, entre indivíduos que tinham AVC da mesma seriedade. Mas no caso aqui do Aspects, e por isso que é tão importante você sempre pensar e não simplesmente jogar as coisas lá no software e tomar um monte de decisão baseada em número, no caso aqui do Aspects, se você for fazer o ajuste pelo NHSS, você pode estar fazendo uma grande besteira. Por quê? Porque uma área maior de infarto tende a levar o paciente a ter mais sintomas. E se você ajusta pelo número de sintomas, você está dizendo o seguinte: eu quero comparar, por exemplo, um indivíduo que tem um aspect de 6, ou seja, que pontua, que tem 4 áreas infartadas, né, na tomografia, com perda de diferenciação, com e um determinado NIHSS, com um paciente que tem um aspect de 8 e o mesmo NIHSS. Mas na verdade, nessa situação, você não está isolando o efeito do aspects, porque parte do efeito do aspects é mediado pelo NIHSS. O que você estaria estimando aqui nessa situação seria o efeito do aspects na escala de Rankine modificada, que não é mediado pelo NIHSS. Só que, se você quer o efeito total do aspects, você não deve ajustar para o NIHSS. E aí a pessoa que, às vezes, está até bem intencionada, mas fala, eu vou ajustar para o NIHSS porque todos os estudos de AVC ajustam para o NIHSS. Nesse cenário aqui, essa pessoa está fazendo uma grande besteira. E se a pessoa terceiriza a decisão, ela provavelmente vai ver que um aspect menor, né, que significa um infarto maior, está associado a mais sintomas, ou seja, um NIHSS maior, e com isso a pessoa vai acabar ajustando para NIHSS sem se dar conta de que ela está fazendo aquilo ali, de que ela está ajustando por um mediador e com isso não está estimando exatamente o que ela quer. Tem alguma coisa a ver com o que ela quer? Tem, mas não é o que ela quer, entende? Então, idealmente, ela vai pensar. E pensando, vai tomar decisão, entendendo se você está ajustando por um mediador, se você está fazendo alguma besteira ou ajustando por alguma variável que você não deveria. E evitar também se sujeitar a erros aleatórios, seja ajustar por variáveis que você não deveria ajustar, seja você deixar de ajustar por variáveis que você deveria ajustar simplesmente porque elas não foram estatisticamente significativas na sua amostra. Então, qual que é a forma ideal de fazer esses ajustes? Eu gosto e, enfim, a literatura em métodos, no geral, recomenda que você faça ajuste para variáveis pré-especificadas, ou seja, que você pense. E aí, a partir do seu pensamento, você defina quais variáveis idealmente estariam balanceadas entre os grupos, ou seja, eu quero comparar essa variável, pacientes que têm níveis diferentes dessa minha variável de interesse, dado que eles têm tal, tal e tal variável no mesmo nível. E aí você pode usar vários daqueles métodos. Você pode usar o regressão, propensity score, inverse probability weighting, entre outros métodos. Quais variáveis você gostaria que o paciente tivesse o mesmo nível para comparar? Ou seja, por exemplo, aspects. Eu quero comparar um aspects alto com um baixo em pacientes que têm a mesma idade, em pacientes que têm o mesmo local de oclusão, porque eu sei que um aspects baixo com uma oclusão mais distal, uma oclusão M2, não significa a mesma coisa que um aspects baixo em um paciente que tem uma oclusão mais proximal, de artéria carótida interna. E se eu comparar eles sem considerar o sítio de oclusão, independente de ter uma associação significativa ou não, eu vou estar fazendo besteira, eu vou estar ignorando informações importantes. Então, isso é uma definição pré-especificada, em que você pensa antes, determina as variáveis antes, ajusta e vai ser feliz. Você não fica olhando, não, mas tal variável não foi significativa, porque isso vai gerar artefato, isso vai invalidar a sua estimativa e seu intervalo de confiança de 95%. Qual que é a vantagem
de você fazer uma análise pré-especificada? Primeiro, você mantém o significado do estimando, né? Que é justamente isso, de comparar pessoas com níveis diferentes daquela variável sua de interesse, dado que os indivíduos têm o mesmo valor das covariáveis, que são covariáveis prognósticas importantes para o desfecho. Segundo, você gera consistência entre estudos, porque dado que você quer responder a uma determinada pergunta de pesquisa, dificilmente você responder essa pergunta de pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos ou na China vai precisar de um racional diferente. Embora as populações sejam diferentes, as causas do desfecho são as mesmas. A distribuição dessas causas pode mudar, mas as causas em si são as mesmas. Então, você consegue padronizar de forma melhor, de forma mais eficiente, para o que você deve ajustar quando você vai avaliar uma determinada correlação ou outra determinada correlação, associação de, por exemplo, variáveis de imagem ou variáveis clínicas ou tratamento, quer que seja, com um desfecho. E com isso, como você está mantendo o significado do estimando, você consegue avaliar os estudos e comparar eles de uma forma mais honesta, que é diferente de comparar um estudo que ajustou por idade com um estudo que não ajustou por idade. Aí um estudo ajustou para o local de exclusão, o outro não ajustou. Então, isso muda o significado daquilo que você está estimando no seu modelo. E essa consistência é uma consistência importante. E por último, do ponto de vista matemático, essas estimativas são válidas, porque você não ficou definindo o que você está estimando com base no resultado que você observa, que é uma coisa que, como eu disse, invalida tanto a estimativa quanto o intervalo de confiança de 95%. As desvantagens da análise com variáveis pré-especificadas são, essencialmente, que você vai gastar um tempão para pensar de uma forma que seja elaborada e que seja sã o suficiente para você estar confiante de que aquilo ali está resolvendo de fato o problema que você quer resolver. Então, esse aqui, por exemplo, é um estudo que estimou o efeito do Bolsa Família no desfecho do tratamento de tuberculose, e você vê o tanto de variáveis que teve algum papel nessa relação. Seja um papel de mediador, seja um papel de colisor, seja o papel de confundidor. Colisor aqui no caso não tem, mas de confundidor. E cada uma dessas variáveis aqui, você tem que olhar de uma determinada maneira. E não adianta você só falar assim, tudo que influencia no desfecho, então eu vou colocar no modelo, porque essas variáveis são potencialmente importantes. Se você fizer isso, você pode estar ajustando para um mediador. E aí você não vai conseguir estimar o efeito total do Bolsa Família no tratamento de tuberculose, que era a sua intenção inicial. Você só vai ver o efeito que não era mediado por aqueles mediadores, que não é o objetivo do estudo. Então, idealmente, você desenha um gráfico desse, e aí você usa algumas ferramentas, como por exemplo, existe uma que é muito boa, que chama Dagity, e a partir dessas ferramentas você consegue obter um grupo de variáveis, a partir da sua hipótese, né, do seu diagrama causal, você obtém um grupo de variáveis para o qual você deve ajustar e cujo ajuste é suficiente para você estimar o efeito que você quer estimar, que você vai colocar lá. Esse aqui é o efeito que é de interesse. E daí vai falar, se você quer estimar tal efeito, no caso o efeito total, você tem que ajustar para tais variáveis, isso já é suficiente. Se você, enfim, quer estimar o efeito direto, você tem que ajustar para essas variáveis e mais essa aqui. Então tem que pensar, não tem jeito. O ponto fraco disso aqui, além do gasto de tempo e do gasto cognitivo intenso que você tem, e às vezes não vai ser tão consensual entre os pesquisadores, né? Tipo, vou ajustar para isso aqui, mas será que não tem que considerar isso? Será que isso é causa, não é efeito? Enfim, tem que pensar bastante. O ponto fraco acaba sendo que isso se torna uma nova premissa. E você assume que isso aqui está certo para mover com o seu modelo. Mas ainda assim, por mais que esse seja um ponto fraco, não tenho a menor dúvida de que isso aqui é melhor do que você delegar a decisão para o computador e simplesmente ignorar qualquer conhecimento metodológico e de inferência causal no seu processo. É claro que isso não resolve todos os problemas do mundo, mas ajuda bem. Por último, vou recomendar algumas leituras aqui para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto. Um é o artigo que eu usei como base para a aula e para tentar organizar os tópicos, que é esse aqui, Principles of Confounder Selection, por esse professor, que é um professor da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele é muito bom em inferência causal e, enfim, já produziu várias coisas. E esse livro aqui do Miguel Hernan e do James Robbins, o Miguel Hernan também é professor da Escola de Saúde Pública de Harvard, e esse livro é muito bom, e é onde eu aprendi grande parte do que eu sei em relação a regressão, a esses outros métodos e ao racional de seleção de covariáveis e principalmente de estudos observacionais, que apesar
de geralmente serem vistos como um nível de evidência menor, algo menos relevante, assim, pela comunidade, muitas vezes são as melhores ferramentas que a gente tem. Só que tem que ser bem utilizado. Se você for fazer um estudo observacional e fizer um estudo observacional porco, aí não adianta mesmo. Mas da mesma forma, se for fazer um ensaio clínico porco, uma meta-análise porca, não vai adiantar nada. Agora, se você estiver preocupado em fazer um bom estudo, em se aprofundar mesmo e desenhar um negócio bonitinho, ler essas duas referências aqui vai poder te ajudar e continuar aqui no canal. Se inscrever, curtir esse vídeo, mandar suas dúvidas, mandar mensagem lá no Instagram, onde quer que seja. Vai ser um prazer para mim poder ajudar, responder e trocar ideia com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum ponto queiram discutir. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.